E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo agora vai ser um pouco mais sério que o normal, porque eu vou falar sobre uma experiência pessoal e também sobre uma notícia recente aqui do Japão. Sadamali veio para o Japão em 2017, através de um visto de estudo. Em 2020, em agosto, ela foi presa porque o visto dela já tinha expirado e ela continuava morando aqui no Japão. E em março de 2021, ela morreu na cela dela. Ainda está em discussão o motivo disso, mas o que se acredita é que ela não recebeu o tratamento médico adequado. Em janeiro, ela começou a reclamar de dores abdominais e foi negado a ela qualquer atendimento médico. Então ela faleceu na cela dela. Isso é um tanto problemático em diversos pontos, e eu acredito que eu não preciso me estender demais nisso. Eu não estou aqui para falar sobre essa notícia em específico. Se você quiser saber mais a respeito, eu vou deixar o link aqui do Japan Times para você ler. Tá em inglês, então Muriel eu consegui ler. Isso me deu uma certa agonia quando eu li essa notícia, porque chegou a acontecer algo muito parecido comigo um tempo atrás. Eu tinha ido para o Brasil no início de 2020, onde ainda não tinha começado tanto assim a pandemia, certo? Ainda estava um pouco fraca, e eu tinha acabado de entrar de férias e queria ficar com minha família, porque eu não sabia quando eu ia conseguir ver eles de novo e tal. E tava aberto os aeroportos, né? Então eu fui pra lá, fiquei um tempo com minha família e tava planejado pra me voltar um pouco antes das minhas aulas começarem. Era em março que eu ia voltar, certo? Só que aí o meu voo foi cancelado e eu tive que remarcar esse voo. 2 amigos meus remarcaram por um dia antes do meu e eu não consegui remarcar para esse voo, eu remarquei pro dia seguinte. Isso foi pela companhia aérea KLM, beleza? E aí eu cheguei no aeroporto, eu falei que tava indo pro Japão, tudo mais, eles pediram um documento de residência. Eu entreguei pra eles e mostrei lá que, tipo, tá aqui meu Zairocado, aqui eu tenho uma residência lá no Japão, tudo mais, eu moro lá, tá aqui meu visto e tal. E então eles, tudo bem, então, você pode embarcar sem problema. Eu fui pra Holanda, da Holanda eu fui pro Japão, e no Japão, assim que teve o desembarque, né, já na saída da aeronave eles pediram pra separar quem era estrangeiro e quem não era. Quem era estrangeiro foi levado para um lado, quem era japonês foi levado para o outro lado. Quando chegou na parte da imigração, a gente ficou esperando por cerca de 2 horas, certo? E o rapaz da imigração falou que eu não podia entrar, não tinha permissão para entrar no Japão. Eu perguntei o porquê, e ele, de acordo com ele, tinha dito que eu tinha entrado na Europa, logo não podia. Nessa época, o Brasil não estava na lista de banlist do Japão. Então eu havia entrado na Europa, logo eu não podia entrar. Só que, por termos técnicos, eu não tinha entrado na Europa, porque eu não tinha feito o Ryukoku, que seria fazer aquela entrada com passaporte e tal. Eu não cheguei a entrar no país. Legalmente eu não entrei no país, sabe? Mas o ponto foi que eu não tive a permissão de entrar no país. Só que o que aconteceu foi que a KLM, a empresa, certo? Ela falou que a culpa é sua, não é nossa, então você tem que se virar e dar o seu jeito aí de comprar passagem de volta, que por lei não, é que pro nosso sistema, nossa política, a gente não pode comprar, a gente não vai te dar passagem de volta, você tem que se virar aí. Só que, tipo, quando eu vim pro Japão, a própria empresa KLM, eu tinha perguntado em relação a se não tivesse dado certo, eles falaram que eles arcariam com o custo de volta, que eu voltaria, né, pro Brasil. Eles fariam o necessário para eu poder voltar pro Brasil, caso eu não conseguisse entrar. E não teria problema, seria tudo arcado por eles. Aconteceu que eu não pude entrar e também que eu tinha que arcar com a passagem de volta. A companhia aérea pegou meu cartão, da minha mão, e compraram a passagem aérea de volta. E também se recusaram a me informar qualquer informação sobre a compra e sobre o voo. Eu fiquei perguntando em relação a, qual é o voo, qual é o horário, qual o dia, qual o número, qual o código de reserva, essas informações, e eles se recusaram a dar qualquer informação, eles diziam que não podia dar informação, que eu acho muito estranho. Mas a pior parte foi que eu fiquei retido num centro de retenção, lá no aeroporto de Osaka. Eu tive que ficar numa cela, certo, nesse período, enquanto eu aguardava. Eu podia recorrer, mas não adiantava muita coisa.
Tinha outros estrangeiros comigo lá, e teve esse casal da Europa, que eles recorreram, além de morarem aqui há quase 10 anos, eles também tinham empresa aqui, no nome deles, e eles também recorreram e nada. Eles davam a mesma justificativa, diziam que não tinha motivo para eles quererem entrar no Japão. E eu entrei em contato com o consulado brasileiro em Nagoya, e no que eu falei com eles falaram que o que eu tinha falado estava certo, que eu, teoricamente, não entrei na Europa. Então, o consulado quis entrar em contato com o pessoal da imigração, o cônsul tentou entrar em contato, só que o rapaz responsável por lá, ele simplesmente falou e olhou na minha cara e disse que eu não quero falar com ele. E foi isso. E como eu ficava, meio que preso numa cela, eu não podia fazer nada, né? Não podia ir atrás nem nada. Eu podia sair da cela durante alguns horários, mas se eu quisesse usar meu celular, por exemplo, eu tinha que usar em frente aos guardas. Eu tinha que pedir permissão para eles. Nesse período também, eles não me davam comida, então eu tinha que comprar com o dinheiro que eu tinha. Então eu só tinha 1.000 ienes, eu acho, na minha carteira. Então não tinha muito que eu pudesse fazer, não tinha muita comida que eu podia comprar. Eu me lembro que eu comprei algumas barras de proteína e eu também comprei um Cup Noodles. Só que o detalhe é que eu não podia comprar. Eu tinha que dar o dinheiro para eles, eles levavam, compravam, depois, né, traziam para mim. Teve um momento que eu tive que falar com a imigração em si. Ele se recusou a falar em japonês comigo. Tudo bem, meu japonês não é o melhor do mundo, mas ele se recusou e disse para mim não falar em japonês com ele. E ele tinha um intérprete lá que traduzia, né, por ligação. Eu acho que a menina estava no Brasil, não sei. Mas eu falava com ela e ela falava para ele. Só que muitas das coisas que ela traduzia pra ele não era bem o que eu queria dizer, que era meio chato. E mesmo tentando falar em japonês, ele dizia pra mim não falar em japonês com ele. Ele deu todas as justificativas dele, disse que eu não podia entrar. Então eu disse que eu tinha visto de estudo. Minha universidade tentou falar com ele, mas no final ele só disse que eu não tinha motivo pra entrar. Se eu tivesse um filho japonês, se eu tivesse casado com uma japonesa, aí eu poderia entrar. Mas com a motivação que eu tinha, não faz o menor sentido. Acabou que eu fui mandado, depois de passar 2 dias nisso, né? Teve o dia que eu cheguei pela manhã, passei um bom tempo esperando, dormi na cela, no caso, e no dia seguinte, à noite, acho que era 11 horas mais ou menos, o voo saía para Amsterdã, né? Aí eu fui nesse voo. O que aconteceu também foi que durante todo esse tempo, meu passaporte ficou retido pela imigração, eu não tinha um passaporte. Além do pessoal que estava lá, tinha um guarda que ele ficava falando mal de mim, porque eu ficava querendo, né, perguntar as coisas, queria saber o que estava acontecendo, queria saber onde estava o meu documento, queria saber qual era o meu voo, eu queria falar com as pessoas, eu queria ter informação, né? Porque, enfim, eu não podia fazer nada. Ele ficava falando em japonês com a outra mulher, dizendo que eu era idiota, dizendo que eu devia calar a boca, que eu era apenas um estrangeiro babaca e que eu devia calar a boca, porque eles eram os guardas, ele era a polícia, então logo eles estavam certos e eu estava errado, automaticamente. Quando eu fui embarcar, né, na aeronave para poder voltar para o Brasil, eles não queriam me dar meu passaporte, certo? A companhia aérea, isso já era KLM estava em posse no passaporte depois disso, e eles não queriam me dar um passaporte. E o que a responsável pela KLM falou, isso tanto para mim quanto para os outros estrangeiros que estavam lá comigo, era que a gente era criminoso e que a gente não poderia ter nosso passaporte. Então o que ela queria fazer era dar o passaporte para a companhia aérea de Amsterdã, e a Amsterdã daria para a companhia aérea no Brasil, e eu só receberia um passaporte quando eu chegasse em Fortaleza. Obviamente isso não fez o menor sentido, eu fiquei discutindo com ela e tudo mais, mas também dava para entender que ela não falava inglês direito, e ela falou que eu era um criminoso em inglês, então eu acho que ela estava tentando procurar outra palavra. Acabou que quando eu embarquei, assim que ela entregou o passaporte para a KLM de Amsterdã, né, que é outra companhia, né, seria outra empresa, eles entregaram pra gente o passaporte e pediram desculpas, falaram que não fazia o menor sentido e tal. Teve esse pedido de desculpas por parte deles, né. Eu não tava sozinho nessa, né, tinha um casal também, como eu falei antes, era uma menina do Reino Unido e o rapaz era dos Estados Unidos, era de um casal. Tinha essa menina que a família dela morava aqui, então ela não ia poder ficar com a família dela, mas ela era estrangeira, ela estava voltando da faculdade que ela fazia na Europa, e tinha uma mulher, no caso, que ela estava com um bebê de colo,
ela passou mal, ela não pôde entrar, né, nessa cela com a gente porque ela já tinha passagem. Então, como ela tinha passagem de ida e de volta, eles só pegaram a passagem de volta e adiantaram. Então colocaram ela lá de fora e ficaram mandando ela esperar durante 2 dias, basicamente, na zona de embarque já, onde não tinha coisa pra comprar, comer e tal. E isso me dá muito medo quando eu penso de novo em relação a essa situação toda que aconteceu, porque eu me pergunto o que teria acontecido, sabe? Se eu não tivesse o cartão de crédito, se eu não tivesse como comprar uma passagem de volta, sabe? Eu teria ficado lá até eu dar um jeito de comprar a passagem, porque eu me lembro que assim que eu cheguei eu falei pra eles que eu não tinha que comprar a passagem de volta. E eles mandaram eu ligar pras pessoas pra pedir dinheiro emprestado. Então, isso me dá, tipo, muita agonia, porque, tipo, eu não tinha dinheiro pra comprar mais comida, sabe? E eles não estavam me dando comida. E aí? O que seria? Eu ficaria lá até não dar mais pra sair? Tipo, se eu passasse mal, o que aconteceria? Entende? Então, quando eu reflito agora, me dá um certo pavor em relação a isso. E, obviamente, o Japão é um país muito bom, mas eu acho importante ressaltar também que nessa questão de imigração, nessa questão de, tipo, tratar estrangeiros com dignidade, eles estão muito, muito, muito atrasados, certo? É isso. Esse foi mais um vídeo para, né, compartilhar um pouco essa experiência que eu tive. Isso aconteceu quase mais de um ano atrás, eu acho, mas demorou um tempo para eu me sentir bem para falar a respeito. Geralmente, quando eu falava inicialmente, me dava uma vontade muito grande de chorar, mas eu acho que hoje em dia eu já consigo falar um pouco melhor sobre isso, já que já passou a experiência e já tô melhor, assim, né? Apesar de eu ainda ter um pouco de pavor de imigração japonesa. Mas é isso, espero que esse vídeo tenha informado vocês de alguma forma, feito refletir de alguma maneira. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui embaixo. Tipo, se tiver qualquer pergunta específica que tu quer fazer sobre essa história que não ficou muito clara na minha explicação aqui, pode perguntar lá no meu Instagram, eu respondo super de boas. E é isso. Até a próxima e fiquem bem.